Cara, falaram que o terror estava morto mais vezes que as continuações de Jason e Halloween, mas o gênero nunca morreu de verdade. O horror é um dos poucos gêneros que sobrevive sem orçamento alto, sem muito marketing e sem grandes astros. Inclusive o terror, desde sempre, foi o gênero que mais revelou grandes estrelas para o cinema. O medo é uma das emoções mais primitivas do ser humano, mais barata de provocar e a mais difícil de esquecer. Você não precisa convencer ninguém a acreditar no monstro. Você só precisa fazer a pessoa sentir algo real. E isso, meu amigo, descobriram que é uma superpotência econômica. Nos últimos 5 anos, vimos Sorria, Corra, O Telefone Preto, Fale Comigo, Pecadores, Megan, Weapons, todos são filmes com baixo orçamento, qualidade alta e bilheterias que envergonham produções muito mais caras. Luiz, o mais irônico disso tudo é que os executivos investem muitos milhões num filme de uma franquia extremamente conhecida e aí levam um susto quando o filme de terror de 5 milhões de dólares supera todos esses projetos nas bilheterias. E foi exatamente isso que aconteceu agora, recentemente, com Obsessão em Backrooms. E essa capacidade de transformar a ansiedade em lucro é o motivo pelo qual o horror nunca morre. O medo não envelhece como as piadas envelhecem, não fica datado como as gírias ficam, e o que apavorou o público nos anos 70 pode ter uma nova cara hoje em dia, mas a resposta e a sensação é exatamente a mesma. Cineastas de terror são na verdade vendedores de adrenalina. E hoje nesse vídeo a gente vai entender por que o terror sempre reaparece do nada, igual um certo ex que você tem. Mas primeiro a gente precisa voltar no começo do terror nos cinemas para analisar o padrão que faz com que esse gênero se reinvente a cada década. O terror no cinema nasceu basicamente em 1922, com Nosferatu. Um vampiro distorcido, sombras alongadas nas paredes, sem uma gota de sangue. E ainda assim era assustador. O terror nasceu como expressão artística antes de qualquer outra coisa. Nas décadas seguintes, a Universal construiu um império com o que ficou conhecido como os clássicos do terror. Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Lobisomem. Esses filmes eram a nova mitologia moderna, personagens que representavam os medos humanos mais profundos. A morte, o desconhecido e a perda total de controle. Depois, vieram os anos 60 e 70, que talvez sejam a era de ouro do terror de verdade. O gênero saía da mitologia e começava a tomar outras formas. Psicose, O Bebê de Rosemary e O Exorcista de 1973 mostraram que o terror podia ser sofisticado, psicológico e perturbador de um jeito que ia muito além do susto. Basicamente, o Exorcista, especialmente o Exorcista, foi um fenômeno cultural. Era pessoa desmaiando na fila do cinema, padre sendo chamado para a sessão. O filme ultrapassou o limite do entretenimento e virou um verdadeiro evento. E não é por acaso que tudo aconteceu na mesma época, cara. Os Estados Unidos, nessa época mesmo, enfrentavam uma das suas piores fases. Crise econômica, tensão social, política e a guerra do Vietnã. Tudo de uma vez só. E filmes como O Massacre da Serra Elétrica e A Última Casa à Esquerda canalizaram exatamente isso. Terror como uma crítica social, sujo, desconfortável e que confrontava o espectador de frente. E então chegou o Tubarão, em 1975, considerado por muitos o primeiro blockbuster da história. E provou que o terror de massa era possível, milhões de pessoas no mundo todo. E trouxe com ele uma lição que muita gente esqueceria anos depois. O que você não vê é mais aterrorizante do que o que você vê. Os anos 80 foram a explosão definitiva. A era dos ícones. Jason, Leatherface, Chuck, Pinhead, Michael Myers. Esses personagens viraram, e continuam sendo, ícones culturais. Máscaras de Halloween, camisetas, pôsteres, bonecos, jogos. O subgênero slasher dominava as locadoras, com uma fórmula simples e eficiente. Grupo de jovens, local isolado, assassino imparável e mortes criativas. Funcionava muito bem. E desculpa, mas não dá pra falar do auge do terror sem falar dos zumbis. George Romero já tinha plantado a semente com A Noite dos Mortos-Vivos em 1968, mas foi com A Madrugada dos Mortos, 10 anos depois, em 78, que o subgênero se consolidou como força cultural. Romero usou um shopping center tomado por zumbis para fazer uma crítica ao consumismo americano. Era terror como sátira social, uma ideia assim, décadas à frente do seu tempo. O filme abriu caminho para toda uma leva de produções ao redor do mundo e definiu a estética do zumbi moderno que a gente usa até hoje. Outros filmes desse período também provaram que o gênero tinha profundidade de verdade. O Iluminado de 1980 é um dos melhores já feitos e não envelheceu nada. O filme continua muito bom, é perfeitamente assistível até hoje, inclusive eu vi ele ontem. Poltergeist de 82, A Mosca de 86, Hellraiser de 1987. E num capítulo à parte, Evil Dead de 81. Filmado na floresta com orçamento ridículo, efeitos práticos improvisados e uma câmera que se movia de formas que ninguém tinha visto antes.
bruto, visceral, inventivo. É um dos filmes mais influentes da história do horror. Ô Luiz, não é só a profundidade que faz diferença. Tem mais uma coisa que separa o terror de qualquer outro gênero. Ele te faz participar, mesmo sem você querer. Você se inclina pra frente, segura a respiração, aperta alguma coisa na hora da tensão. É o único gênero onde o público reage por instinto. Mas o que mudou nos últimos anos é que esse medo ficou muito mais próximo. O terror parou de apontar pra fora e começou a apontar pra dentro. São problemas como a ansiedade que você carrega desde a infância, o relacionamento que te consome e o trauma que você achava que tinha superado voltando. O gênero aprendeu a falar a língua da terapia, das redes sociais, do bem-estar e distorceu tudo isso em algo desconfortavelmente familiar. A gente não teme mais o desconhecido, a gente teme o que é conhecido demais. E esse é o segredo da longevidade do horror. Ele não corre atrás das tendências, ele as absorve. E toda mudança cultural dá ao gênero uma nova camada. E ele sempre encontra o vazio emocional que nenhum outro gênero consegue. No fundo, o terror não existe para nos afastar dos nossos medos. Ele existe para nos aproximar deles. Ele nos coloca frente a frente com coisas que não conseguimos controlar. A morte, o desconhecido, a solidão, a perda, a violência e o futuro. Mas faz isso de uma distância segura. Talvez seja exatamente por isso que o gênero continua funcionando tão bem. Porque ele transforma medos abstratos em algo que podemos enxergar, sentir e enfrentar por algumas horas. E diferente de muitos outros gêneros, o terror não exige que você acredite numa fantasia. Ele não tenta te convencer de que o mundo é melhor do que realmente é. Ele só pede uma coisa, que você se entregue à experiência. Mas o terror ele tá longe de ser infalível. Na verdade, o gênero já fracassou inúmeras vezes. Sequências produzidas apenas para lucrar, franquias que continuaram muito depois de terem algo a dizer e dezenas de filmes copiando exatamente a mesma fórmula até ela perder qualquer impacto. E isso acontece porque a maior força do terror também é a sua maior fraqueza. A simplicidade que permite criar algo assustador com pouco dinheiro é a mesma que torna o gênero extremamente frágil. Um filme de terror, ele pode conquistar o público rapidamente, mas ele também pode perder sua confiança em questão de minutos. No instante que o espectador percebe que ele está sendo manipulado por susto barato ou fórmula reciclada, a magia desaparece completamente. E é justamente aí que existe algo interessante acontecendo por trás dos números da bilheteria. O terror funciona porque trata o público como um colaborador, não só como um consumidor. Ele não tenta te impressionar com beleza ou espetáculo. Ele te convida a participar da experiência e encarar algo extremamente desconfortável. Essa relação de confiança entre cineasta e espectador é o verdadeiro combustível do gênero. E é exatamente essa relação que os estúdios costumam destruir quando transformam o terror em uma linha de produção industrial. E talvez o caso mais emblemático disso é a Atividade Paranormal. Em 2007, um cineasta praticamente desconhecido fez um filme com menos de 15 mil dólares. Um falso documentário sobre um casal assombrado em casa, câmera parada no quarto a noite toda, sem trilha sonora, sem efeitos especiais, apenas a escuridão e o que você imagina que pode estar nela. Nem preciso falar qual é o resultado, né? O resultado foi um fenômeno absoluto, um dos filmes de maior retorno financeiro da história do cinema, transformando aquele orçamento mínimo de 15 mil dólares em centenas de milhões de dólares. O segredo era simples e poderoso, a mentira funcionava. O estúdio vendeu o filme como se fosse uma gravação real, encontrada após o desaparecimento do casal. Filas no cinema com pessoas convencidas de que estavam assistindo algo real. E aí Hollywood fez exatamente o que sempre faz com todas as produções que conquistam o grande público, usa aquilo de todas as formas e espreme até acabar. 7 filmes no total, fora os spin-offs. A cada sequência, o que tinha sido sutil e perturbador foi sendo substituído por sustos cada vez mais explícitos, monstros cada vez mais visíveis e mitologia cada vez mais complicada. A premissa que funcionava pela ausência de explicação foi enterrada sob camadas de lore desnecessária. E junto com a saturação de sequências, tinha uma outra praga, o abuso do jumpscare. A lógica era simples e preguiçosa. Câmera parada, silêncio forçado e do nada o diabo na tela. Mas o demônio era bem tranquilo perto do verdadeiro terror. O barulho absurdo que eles colocavam na cena. Cara, o problema é que isso fica extremamente previsível, né? E quando você já espera pelo susto no filme de terror, o medo some. Mas a fórmula funcionava na bilheteria. Então, já sabe, os estúdios repetiram até o limite. Só que esse hábito não ficou enterrado lá nos anos 80 e 90. Ele continuou sendo usado com frequência até bem pouco tempo atrás. Se teve uma franquia que ficou marcada por isso, foi Invocação do Mal. O primeiro filme é um dos melhores do século. Ele é tenso, atmosférico, baseado em confiança. Mas o Invocaverso que veio depois não foi tão bem recebido assim. O terror estava saturado. Os críticos desistiram do gênero. O público de cinema sério nem considerava mais o terror como arte. Até que lembraram que o horror é um recurso emocional que se renova, e não só um entretenimento em si.
Todo boom de terror é um espelho da década que gerou ele. O que muda nunca é o susto, é o que assusta.